Vamos abrir a Bíblia, a palavra do nosso Deus, em Mateus capítulo 27, e vamos ler a partir do versículo de número 45. Mateus 27, 45 em diante. Hoje os irmãos já estão sentindo falta do pastor Edemir. O pastor Edemir entrou em férias hoje. Aproveitar, tirar 12 dias. Lhe restam ainda 13, ele vai deixar um para depois. Então, está tirando 12 dias de descanso. A partir do meio-dia houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali ouvindo isto diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido em vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe, eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galiléia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Vamos orar? Senhor, obrigado a Deus por mais uma noite, por mais uma oportunidade aproveitada por nós para a adoração ao Senhor nesta noite, neste santo lugar. Mas, ó Deus, tudo é vão se tu não te manifestares a cada um de nós. Por isso, toca-nos, influencia-nos, demove-nos, ó Deus, da nossa resistência, e, ó Deus, que prevaleça a presença do Senhor em nós. Pela palavra do Senhor é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. A Bíblia traz a narrativa da morte de Jesus, e essa narrativa acerca da morte de Jesus, ele procura detalhar, dar informação sobre a hora que Jesus morreu. E então Jesus ali sendo provado com dor intensa, já havia passado pelo postíbulo, que era o poste na noite anterior, quando o preso era amarrado e apanhava ali preso àquele poste, e lanhavam as costas do preso para que ele não pudesse se apoiar na cruz, para não viver mais tempo. Ele teria como respirar e ficava asfixiado, então encostaria as costas na cruz e poderia respirar. Então por isso apanhava na noite anterior, abria-se em feridas as costas daquele que seria executado na cruz. Então Jesus já havia passado por isso, já havia enfrentado isso, já tinha uma coroa de espinho na cabeça, e ele então está na cruz do Calvário, e está na iminência da morte, que vai ser logo logo verificada pelo soldado romano com uma lança. Mas enquanto Jesus está ali, a dor intensa, e Jesus faz uma declaração estranha no Novo Testamento, ela vem extraída do livro dos Salmos,
mas é uma declaração profética ainda veterotestamentária que Jesus vai fazer. Eli, Eli, lema sabachthani. As duas últimas palavras, elas são palavras do aramaico, lema sabachthani, e as duas primeiras são do hebraico, que foram transliteradas para o aramaico Eli. Então você encontra a mesma expressão, esse Deus aqui presente, tanto lá no Velho Testamento, como Eli, como também no Novo Testamento, na língua que Jesus falava, que era aramaico, vai encontrar também a mesma expressão. Então Jesus está ali sendo executado, e ele usa essa expressão, que é a expressão profética do salmista, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Em aramaico, Eli, Eli, lema sabachthani. Por que o Senhor me desamparou? E eu confesso que nas primeiras vezes que me deparei com esse texto, eu achava estranho, porque no momento em que Jesus mais precisava, no momento em que Jesus estava sendo levado à cruz do Calvário, e ele veio ao mundo para morrer em nosso lugar, ele então faz essa declaração: Deus meu, por que me desamparaste? Mas há um teólogo chamado Paul Tillich, do alemão, ele se naturalizou americano, Paul Tillich em inglês. Ele é quem melhor vai interpretar essa declaração de Jesus. Jesus tinha a natureza híbrida, divino e humano ao mesmo tempo, junção hipostática, diz a teologia. Ele era Deus e homem ao mesmo tempo. Ele veio ao mundo para morrer, ele assume a forma humana, e ele aguarda a morte, consciente de que ele vai morrer, porque João diz, ele diz por João no Evangelho, diz: ninguém tira a minha vida de mim, eu dou a minha vida por mim mesmo, eu dou e torno a tomá-la, disse o Senhor Jesus. Então ele estava consciente de que iria morrer, queria entregar a vida dele e queria ressuscitar. Então isso não era nenhuma novidade no ministério de Jesus. Só que na cruz ele faz essa declaração: Deus meu, por que me desamparaste? Então diz Paul Tillich, vai dizer que nesse momento, o Deus eterno, o Deus todo-poderoso, que está na cruz do Calvário, ele tem que se ausentar, porque ele não pode experimentar o pecado. A morte de Jesus é o momento em que Jesus toma todo o pecado da humanidade sobre si, todos os pecados, o meu, os seus que estão por vir, todos que já passaram. Ele toma todos os pecados sobre ele, e Deus, a natureza divina, tem que se ausentar e deixar só a natureza humana. Por isso ele vai dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E tendo dito isto, deram a ele vinagre para beber, e o Jesus humano vem a morrer. Ele morre naquele momento. A morte de Jesus provoca uma alteração na própria natureza. As pedras tremem, o local treme, o sol escurece, o véu se rasga de alto a baixo. E aí vem uma declaração fantástica no Novo Testamento relacionada à morte de Jesus. E os corpos dos santos que morreram, que estavam na sepultura, voltaram a viver. Vou repetir. E os corpos, a partir do versículo 51, os corpos dos santos que morreram, que estavam na sepultura, voltaram a viver. E diz o texto: e depois da ressurreição de Jesus, saíram do sepulcro. Vou repetir também. Depois da ressurreição de Jesus, eles saíram do sepulcro. Por que que eles vivem no momento da morte e eles só saem do sepulcro depois da ressurreição? Você já parou para prestar atenção a esse texto? No momento em que Jesus morre,
todos aqueles do Velho Testamento que morreram esperando a vinda do Messias, eles ressuscitam. E o texto nos dá claramente a noção de que eles ficam na sepultura esperando a ressurreição de Jesus. O texto dizia, eles saindo, depois da ressurreição de Jesus, saíram da sepultura. Como assim? É porque Paulo, por exemplo, escreve aos Coríntios, no capítulo 15, dizendo que Jesus é a primícia daqueles que dormem. Ele é o primeiro na ressurreição. Então, a morte de Jesus traz a salvação esperada para todos aqueles no Velho Testamento, todos que morreram esperando pela vinda do Messias, que haveria remissão dos pecados com a morte do Messias na cruz do Calvário. E ao morrer, exatamente no momento da morte, a salvação alcança todos aqueles lá do Velho Testamento que morreram esperando a morte do Messias. Nós somos salvos pela morte, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. No momento em que nós entendemos que aquela morte foi em nosso lugar, nós somos salvos por Cristo Jesus. E por que eles não saíram do sepulcro? O texto diz, depois da ressurreição de Jesus, eles saíram do sepulcro, porque ele é o primeiro dentre todos os mortos. Morreu semana retrasada um dos maiores pregadores, teve seus problemas, mas um dos maiores pregadores da história moderna da pregação, chamado Jimmy Swaggart. Um fantástico pregador, dirigia cultos no Madison Square Garden, nos Estados Unidos. E ele diz que naquele momento, naquele instante, Jesus ele retorna para o céu, trazendo todos aqueles do Velho Testamento. E então quem olha o retorno para o céu de todo mundo que morreu no Velho Testamento e estava esperando o Messias, diz Jimmy Swaggart, à frente da fila de todos eles vinha Jesus, porque ele é o primeiro. Mas por que tinham que esperar? Porque quem abre a porta para toda a eternidade, deste mundo para o mundo vindouro, só existe um. Porque também debaixo do céu nenhum nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:13. Tiveram que esperar Jesus ressuscitar. Então, entre a salvação dessas pessoas ou o despertar dessas pessoas e a entrada no céu, passam-se 3 dias, provavelmente 2 dias e pouco, para que eles possam sair do sepulcro. E diz o texto, e entraram na cidade santa. A expressão aqui, ela é materializada por Jerusalém, ou Jerusalém, como nós conhecemos. A cidade da paz, a cidade do rei, também pode ser traduzido Jerusalém. Então eles entram, só que não lá em Jerusalém, mas na Jerusalém eterna, onde eles entram levados por Jesus depois da sua ressurreição. Quantos anos a gente não ouve falar sobre essas coisas? Os sermões hoje normalmente são: você vai ser feliz, você vai conseguir um emprego melhor, você vai conseguir um grande casamento, olha, Jesus vai mudar a vida da sua família, no seu casamento. Quantas vezes a gente precisa ouvir que Jesus foi levado à cruz do Calvário e havia milhares de pessoas na sepultura esperando pela morte dele, e ele tira da sepultura todos aqueles que morreram esperando a vinda do Messias. Eu aceitei Jesus antes de ontem, fez 45 anos. Muitos anos depois dos apóstolos e muitos anos depois de Abraão, de Moisés. Mas a morte de Jesus tem o mesmo significado para mim, para você, para Abraão, para todos aqueles do Velho Testamento. Ele ressuscitou e ele entrou primeiro e nós estamos naquela fila. Um dia nós entraremos lá para a honra e glória do Senhor Jesus. E os corpos dos santos
eles ressuscitaram e saíram da sepultura depois da ressurreição de Jesus. Ele suportou todo o peso do nosso pecado. Deus meu, por que me desamparaste? Por que eu fiquei sozinho? É porque só poderia suportar o peso do pecado a natureza humana.